Hoje é com muita alegria e uma honra enorme que a gente recebe a professora, psicóloga, consultora, palestrante, mestre e doutora em gestão empresarial, Daisy Baltzer, para falar sobre a gestão e os desafios geracionais. Como lidar com quatro gerações de trabalho, quatro gerações trabalhando juntas. E talvez o que seja ainda uma dificuldade a mais, que é em família, muitas vezes, né? Então, professora Daisy, obrigada pela sua presença. É uma honra receber você aqui hoje na ERP Lab. Muito obrigada. Imagine, eu que agradeço, Carol, agradeço na figura do Kaique, toda a equipe da ERP, né? E legal de ver aqui clientes, mentorados, alunos, amigos, fico feliz aí de ter a galera. Não consigo ver todos aqui, mas reconheço algumas carinhas, então que bom, né? Que eu que agradeço a oportunidade de tá conversando sobre esse tema. A gente conversava um pouco antes, né? De fato, esse é o tema que está dando BO, né? É o tema que, dentro do processo de gestão, talvez seja o mais relevante. As pessoas normalmente acham que a relevância está no uso da tecnologia, da inteligência artificial, das questões técnicas, mas só que não. O grande desafio, de fato, está nas pessoas, né? E com esse painel que a gente tem, né, que são os desafios geracionais, sobretudo em empresas familiares também, né, historicamente, o que a gente chamava de conflito de gerações, né, os jovens há mais tempo, como eu, chamavam de conflitos de gerações há anos atrás, na verdade tem origem na família, né, e daí isso se expande em outras situações, só que agora a gente tem, de fato, um relevo um pouco diferente quando a gente fala de ocupação dentro do mercado de trabalho. Então, eu que agradeço mais uma vez a fala, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui um material, uma tela. Depois eu peço que compartilhe também com os amigos, né? Mande aí para o pessoal, para que vocês acompanhem um pouco o meu raciocínio. Eu vou fazer uma explanação aí, destacando os principais tópicos. Deve durar mais ou menos uns 25 minutos a minha fala, e depois a gente abre para perguntas. Combinado? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, me digam se enxergam a minha tela. Tudo certo? Todo mundo está vendo lá? Sim, tudo certo. Então, ótimo. E assim, ó, pessoal, eu gostaria que a gente tivesse uma conversa bastante informal, né? Então, me chamem no chat se quiserem, abram seu microfone. De fato, não me incomoda, tá? Tem alguém no chat aqui falando? Não sei se a Carol vai organizar essa questão do chat ali. Você organiza, Carol? Valeu, porque eu não enxergo aqui, eu só enxergo a minha tela e vocês, tá? Então vai organizando ali, se tiver alguma pergunta, por favor, você me avisa. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, a Carol fez uma apresentação ali né, da minha formação, enfim. Tem um breve descritivo do meu currículo aí. Esse ano completo 31 anos de carreira em sala de aula, sou professora, com muita honra, uma atividade que eu sou absolutamente apaixonada. Quem me conhece sabe que onde eu relaxo dentro de sala de aula, né? Então faz 31 anos que eu sou professora de graduação e de pós, e tenho exato o mesmo tempo de carreira na área de reestruturação estratégica, atendendo organizações aí pelo Brasil todo, sempre com esse viés, né? No desenvolvimento de pessoas, nas questões de inovação. Sou pesquisadora de inovação também há 25 anos, meu primeiro livro foi sobre inovação. E aí, eu brinco que eu sou do tronco duro da gestão, né? Sou da área da estratégia, meu último livro foi sobre estratégia. Então, a gente vem aí, dentro desses 30 anos, passando por tudo quanto é tipo de organização. Então, depois, se eu puder ajudá-los em mais algum outro assunto, fiquem à disposição se tiverem alguma dúvida, né? E eu, evidentemente, puder ajudar. Então, pessoal, assim, ó, para a gente falar sobre desafios geracionais, eu não quero que fique uma coisa enfadonha aqui, né? Que eu vá dar uma aula para vocês contextualmente sobre isso, mas que eu consiga aqui lançar alguns questionamentos e ajudá-los, de fato, a lidar com algumas situações que são situações que a gente está vivendo diariamente, né? Como eu disse, e é uma coisa recorrente, a gente tem duas formas de lidar com as dificuldades na vida, né? Isso se reflete no que a gente chama de mindset.
Ou você é aquela criatura que vai achar que não adianta eu fazer nada mesmo, porque isso vai continuar assim, ou você vai ter um mindset de crescimento e vai, de alguma forma, potencializar as coisas, né? Aliás, esse livro é um livro que virou best-seller, né? Eu digo que é cabeceira de qualquer gestor, então quem me ouve aí é gestor, leia, por favor, Mindset. Esse livro fez uma pesquisa, né? Essa autora, professora, fez uma pesquisa dentro de mindsets de CEOs, né? E executivas e executivos, traçando um pouco esse olhar contemporâneo sobre as organizações. E aí, assim, né? Independe da empresa, sabe, pessoas? Independe do segmento, independe do tamanho. A gente não está falando aqui de grandes companhias, né? A gente está falando na peça entre o monitor e a cadeira. A gente está falando desta pessoa que faz gestão. Gestão não é um cargo, assim como liderança não é um cargo. Gestão é uma competência e liderança é um conjunto de habilidades. Então, tem muita organização que faz plano de cargos e salários lá e coloca a gestão como cargo. Ah, gestor de pessoas, gestor de não sei o quê. Gestão é uma competência. Então, vamos começar a entender por aí. Então, a gente está reunindo dois temas aqui, gestão e os desafios geracionais. Por quê? Porque, veja, essa questão da diferença entre as gerações, como eu disse, isso é histórico, isso é da natureza humana, isso sempre foi discutido pela psicologia social, pela sociologia, enfim, pelas ciências que a gente chama ciências humanas. A gente sempre teve isso, né? Ocorre que, talvez pela primeira vez na história, principalmente no mundo ocidental, a gente está enfrentando essas situações no mercado de trabalho. A gente tem diferenças de fato, cognitivas e emocionais, de 4 gerações que estão trabalhando juntas. E aí, de novo, isso acaba, e veja, também não é uma discussão nova, né? Desafios geracionais a gente vem discutindo há 10 anos, pelo menos. E isso começa a tomar uma certa proporção, porque do ponto de vista organizacional, a gente precisa reunir essas dificuldades e, de fato, dar resultados. Então, vamos entender o seguinte, pessoal: uma empresa, ela é uma terceira pessoa, por isso que chama pessoa jurídica, é uma outra pessoa. Isso já vale o entendimento, na fala da Carol lá, sobre organizações familiares, né, que enfrentam esses desafios geracionais, talvez de uma forma mais impactante, de uma forma até emocionalmente mais desgastante. Ocorre o seguinte: 72% das empresas no Brasil são familiares. Não tem nenhum problema em uma empresa ser familiar. Tem um problema quando ela vira uma família. Por quê? Porque na família a gente tem uma coisa chamada amor incondicional, né? Se teu filho é virado do saci, você não vai jogar a criatura pela janela, ou pelo menos não deveria. Agora, se você leva essa incondicionalidade para dentro da empresa, você vai perder resultado. Então, falar de desafios geracionais dentro do segmento organizacional se transformou, de fato, num desafio, principalmente para uma área que a gente tratava como área de recursos humanos, até que se percebeu que o humano não é recurso, e hoje a gente trata como gestão de pessoas. A área de pessoas dentro de uma empresa pode ser um boteco, pode ser um veículo de TV, pode ser uma indústria, pode ser o que for. A área de pessoas é a grande responsável para minimizar e desenvolver políticas internas que tratem essas pessoas, essas habilidades de uma forma diferente, potencializando resultados. Então, vejam, a gente não vai tratar aqui desafios geracionais como uma situação romântica, né? Porque parece uma coisa meio romântica. Ah, nós temos lá a minha geração, deve ter jovens há mais tempo como eu aqui, né? Os boomers, os baby boomers, e a gente tem a geração X, Y, Z, os millennials, né? Que é uma geração globalmente um tanto estável do ponto de vista emocional, e a gente tende a tratar isso quase uma forma mítica, né? Só que não, a gente vai tentar trazer isso para um pragmatismo de ação. Então, vocês, como gestores, não é? Como líderes de equipe, como pessoas que estão potencializando resultados, vão ter estes desafios cotidianamente. Isto vai cair no seu colo, entenda, quer você queira, quer não. Você vai ter uma criatura de 60, 70 anos ativa dentro da organização e você vai ter o PIA de 22 anos, que tem uma instabilidade emocional absurda, total dificuldade de entrega, mas é super bom no alinhamento cognitivo,
No meio você vai ter uma criatura de 40, 50 que está sofrendo situações, inclusive, de revisão de carreira. Então, isso vai cair no teu colo. Não tem muito jeito, tá bom? Então, a grande pergunta é essa que eu chamo a atenção de vocês, né? Vamos olhar do ponto de vista da empresa e entender, assim, quais são as similaridades de organizações de sucesso que, de fato, olham para as diferenças geracionais, mas usam aquilo a seu favor, potencializando resultados. E não adianta olhar e dizer assim, nossa, nós temos mesmo essas dificuldades. Ok, a gente já sabe disso. Mas como é que a gente potencializa trazendo essas diferenças para resultados em alto rendimento? Então, para que não fique uma coisa muito complicada de vocês entenderem, eu não sei quantos daqui são do universo da gestão empresarial, né? Eu, por exemplo, a minha expertise profissional como consultora é sempre trabalhar para alto rendimento, que a gente chama de alta performance. Então, é tirar, né, ou oportunizar que o grupo de pessoas que está na minha organização entregue sempre mais do que a meta. A gente não está trabalhando aqui para a nota 10, porque a nota 10 é a nossa obrigação. A gente vai trabalhar para a nota 14, para a nota 13. Como é que a gente vai potencializar os nossos resultados? Muito bem, dando esse cenário para vocês, alguns post-its importantes. Eu provoquei alguns desses no congresso da ERP, só que aqui a gente está com outro recorte, né? Então, o background é o seguinte, eu estou olhando para organizações de sucesso, organizações contemporâneas, né? Organizações que dão resultado, porque é isso que a gente quer, né? Uma empresa precisa dar resultado, se ela não der, ela está doente do ponto de vista institucional. Então, eu olho para aquela organização, entendo que ela efetivamente dá resultado, como é que ela potencializa, então, isso? Então, algumas coisas para a gente pensar, e que são, eu sempre brinco, né? Todos os dias eu estou dentro de empresas, pessoas, há 31 anos. Né? Em sala de aula todos os dias, mas todos os dias em organizações. Eu vejo isso aqui todos os dias. Em grandes empresas, né? Alguém pode dizer, tá, professora, mas isso é porque você estudou fora, isso é porque é lá fora do Brasil. Não, isso aqui é no boteco da esquina ali, inclusive. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, organizações vencedoras, 100% dos seus colaboradores são gente, 100% dos seus clientes são gente. Caiu essa ficha, né, pessoal? Então, na verdade, é gente trabalhando para gente. Você pode ser uma organização de produtos, está vendendo produto. Se é uma organização de serviços, está vendendo serviço. Se é uma organização de conteúdo, de entretenimento, você está fazendo isso. Mas é gente trabalhando para gente. Bom, isso nos leva ao primeiro post-it, né? As organizações entenderam que o principal ativo da empresa é definitivamente as suas pessoas. É a peça entre o monitor e a cadeira, é o conhecimento das pessoas. Isso eu já quero chamar a atenção de vocês de uma forma muito, assim, muito pragmática, porque organizações sofrem quando dão conta disso que eu estou falando. Então, como tudo na vida, gestão e sucesso também é pelo amor ou pela dor. A gente espera sempre que as organizações caminhem para o sentido do amor, né? Com menos sofrimento. Mas, de fato, a gente tem uma orientação nas organizações hoje em que a gente tem que ter menos gente com mais qualificação. Então, a gente quer qualidade de gente do ponto de vista comportamental e do ponto de vista técnico. Guarda isso, independente da faixa geracional. Eu estou falando de qualidade de gente. Como dizia Steve Jobs, um grupo de pessoas ruins formará um projeto ruim. Então, se a sua organização está com dificuldade, a responsabilidade é sua como gestor, como gestora, porque foi você que montou a equipe, justo? Ou caiu de paraquedas? Alguém colocou as pessoas lá dentro. Então, se você, como gestor, como gestora, não está mapeando estas pessoas, do ponto de vista de suas habilidades, como eu disse, cognitivas e comportamentais, você está corresponsável com o sucesso ou com o fracasso. E aí já lanço mão, quem gosta de anotar, anota. Cada uma dessas 4 gerações tem habilidades cognitivas e emocionais diferentes. Produzem diferentes, com ritmos diferentes, com propostas de aprendizagem diferentes. Portanto, você não vai ter uma política dentro da sua empresa igualitária. Você vai ter que fazer uma adaptação por geração, porque as pessoas são diferentes.
Olha que interessante, gente, eu não sei, né, de novo, não consigo entender quantos de vocês são da gestão, mas assim, ó, nos anos 60, a gente teve um grande conceito que fez parte do mundo da sociologia das organizações, chamada diversidade. Esse conceito nasceu nos anos 60 para tratar grupos minoritários. Hoje, é a grande bola da vez dentro das organizações falar em gestão da diversidade. Não mais em grupos minoritários, mas todo aquele que não sou eu. Todo aquele que não sou eu é diverso em mim. Isso nasce também para resolver e para trazer de uma forma inclusiva essas diferentes gerações para dentro do ambiente corporativo, sem uma tratativa exclusiva. Deu para entender, pessoal? Então, assim, nós temos hoje isso como o capítulo 1º da Constituição da Comunidade Europeia, como orientação da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que é ligada à ONU, ou seja, como uma normativa para as organizações. Todo aquele que não sou eu é diverso em mim. E aí, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lidar com diferenças geracionais é lidar com pessoas diferentes. Precisa saber se cada um de vocês tem essa tolerância. Deu para entender? Porque gestão, como eu disse, é uma competência, e a principal competência da gestão é exatamente agregar pessoas. Então, o caminho é um pouco denso quando a gente fala, não é só falar de diferentes idades, não é uma questão etária somente, é uma questão comportamental e de entrega, tá bom? Então, o primeiro post-it é isso. Segundo post-it, nunca se valorizou tanto capital humano, nunca. Na história, quando a gente pega o handbook organizacional, lá desde a escola, da Escola da Administração Científica, da administração clássica dos anos 20, nunca se valorizou tanto o capital humano. Por quê? Porque quem faz a diferença? Quem faz a sua organização são as pessoas da sua organização. A sua organização não vai viver sem o desempenho das pessoas que você vai colocar lá dentro. Então, nunca se valorizou tanto. E valorização de capital humano não é salário, tá, pessoas? Presta atenção, não é grana só. Tá? Não é grana. Remuneração estratégica é salário mais benefícios. Hoje, gerações mais jovens, como os millennials, o que leva em primeiro lugar para estar dentro de uma organização é propósito. Olha bem, não é a grana, é propósito. Vai ver se isso acontecia lá nos anos 70, quando a gente pedia emprego. De jeito nenhum, né? Você tinha um emprego e lambia os beiços. Hoje não, hoje a questão está em propósito. Então, desempenho de carreira, uma série de outras coisas que formam o salário emocional das pessoas, ambiente, reconhecimento, organizações que não têm, por exemplo, plano de cargos e salários, correm o risco de não conseguir atrair jovens talentos, porque o cara quer saber se ele vai entrar na tua empresa no nível 1, quanto tempo ele vai levar para se movimentar, ou ele vai morrer lá dentro no nível 1. Então, plano de carreira, mapa de cargos e salários, políticas institucionais de entrega, organizações que não têm, estão com dificuldade de atrair jovens talentos. Deu para entender? Terceiro post-it importantíssimo, nós nos comportamos, nós consumimos diferente do que consumíamos há 30 anos atrás, pessoas. Entenda lá, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, vocês são da comunicação. Eu tenho formação em comunicação social também, sou psicóloga, mas eu era muito jovem, não coloco nem no meu currículo. Eu sou da época da ditadura militar, da abertura da ditadura. É que eu sou bem conservada, sabe, Carol? Eu sou bem conservada, né, Kaique? Mas assim, ó, eu sou da primeira turma de jornalismo da reabertura da ditadura militar, Ave Maria, fiz aula de mecanografia, olha bem. Então, pessoas, não vou ensinar o padre a rezar a missa, né? Nós temos aí a reforma da revolução da tecnologia, né? Como é que as gerações mais jovens compram conteúdo, como é que elas se relacionam com marcas, né? Veja hoje como é que você pede comida. A maior empresa de alimentação do mundo não tem um restaurante, que é o iFood, a gente comentou isso no congresso, né? A maior empresa de transporte no mundo não tem um carro, que é Uber. A gente está vendo o bafafá do Neuralink ontem, o implante cerebral feito pelo Elon Musk, isso já vem apontado há 5 anos atrás, né? E você pensa assim, mas chip na cabeça? Que sei lá, né?
Isso me parece Blade Runner, o original, anos 70. Né? Então, veja, nós, de fato, consumimos e nos relacionamos diferentes com as organizações. Não tem jeito. Tá? E, de novo, gerações mais jovens vão construir a sua carreira com outro olhar. Vão ter a via do prazer, vão querer saber quanto tempo vão levar naquela função, estão motivados em torno de desafios. De fato, é um movimento comportamental completamente diferente. Outra coisa, eu chamo a atenção dos 2 últimos post-its para vocês, principalmente para quem me ouve aí e é da área de pessoas ou está fazendo função de gestão, né? Que a grande sacada está dentro desses 2 quadrantes. Primeiro, potencializar essas diferenças. Entendam. É olhar as diferenças geracionais e dar potência nelas. Então, assim, se eu tenho os boomers dentro da minha empresa, isso acontece muito, a Carol chamava a atenção das empresas familiares, né? Essa é uma delicadeza que eu tenho há muitos anos dentro do processo de sucessão, que não adianta você entrar dentro de uma empresa e querer chutar quem ali é pioneiro, abriu aquela empresa, está com 75 anos, e se você tirar essa pessoa, provavelmente ela vai morrer. Né? E não é assim que a gente faz sucessão. Né? A gente tem que preparar o processo de sucessão. Infelizmente, a terceira geração detona patrimônio. Infelizmente, as organizações que não se preparam, as famílias rompem, porque as relações não suportam. Então, o que a gente tem que entender é como dar potência para essas diferenças, para esse boomer, para quem está na geração X, para quem está na geração Y, para quem está na geração Z, e torcer, todos nós aqui muito juntinho, torcer pela geração alfa, que são os nascidos em 2010, que de acordo com os estudos por aí, apontam que deve ser a geração que vai salvar a lavoura, tá? Tanto do mercado de trabalho quanto do movimento social. Né? Porque são, hoje, meninos e meninas na faixa dos 13 a 14 anos, que estão crescendo em modelos familiares alternativos, mais abertos, mais inclusivos, né? Mais conectados positivamente com as coisas. São pré-adolescentes que lidam com a tecnologia, mas não são escravos da tecnologia. Tem uma diferença bem interessante. Quem aí lida com essa faixa etária, vive com essa faixa etária, consegue entender bem isso. Então, primeira coisa é dar potência. Bem, como? A pergunta é essa, né? Como que eu faço isso? Bem, do ponto de vista organizacional, pessoas, como eu disse, você vai ter uma área dentro da sua empresa chamada gestão de pessoas. Ela que deve traçar as políticas de fortalecimento dessas habilidades. A sua área de pessoas, desde o processo de atração e captação de talentos, o antigo recrutamento e seleção, até as avaliações de desempenho, as movimentações de pessoas. Por exemplo, como é que você movimenta pessoas dentro da sua empresa, horizontalmente ou verticalmente? Você promove com base em quê? Em indicação? Esses dias me falaram em tempo de casa, me deu até uma dor na coluna. Falei, gente, tempo de casa, isso é velho, hein, colega? Fala sério. Isso lá nos anos 80, tudo certo. Quais são os critérios que você tem para movimentar pessoas? Como é que você avalia desempenho de pessoas? Então, a sua área, antigo recrutamento e seleção, é a responsável por fazer isso acontecer. Ter políticas para isso. Deu para entender? Então, fazer uma análise, uma pesquisa de clima, quantos funcionários estão em cada faixa geracional? Quando eu for colocar, por exemplo, um benefício, não adianta você achar e bater no peito e dizer assim, nossa, a minha empresa dá plano de saúde. Pode ser que para determinada faixa, para determinado funcionário, aquilo não signifique nada. Cesta básica, não significa nada. Então, você, a área de pessoas, precisa organizar, fazer uma leitura de necessidade por cada uma das estruturas geracionais. Quantos funcionários eu tenho em cada geração? Faz uma pesquisa, de fato, entende, ouve as necessidades, olha o formato de trabalho, avalia processo de trabalho. Gente, de verdade, veja, gerações mais jovens, né, a gente pega ali millennials, basicamente, os moleques que estão na faixa de 20, 25 anos, são criaturas dotadas ao processo da autonomia, muitos deles. Não vão ficar fechadinhos na estrutura de processo que eu trabalhava lá nos anos 70, não vai rolar.
Tá? Então, entender isso. Agora, vocês podem pensar assim, tá, professora, mas nem toda pessoa que é millennial hoje, que é jovem, ela tem uma preparação afetiva ou uma habilidade cognitiva, de fato, para um comportamento de autonomia ou de mais liberdade. Verdade, isso é verdade. Agora, de novo, quem vai mapear isso é a sua área de pessoas. Lá na atração e captação, é a porta de entrada da sua organização. Que tipo de gente você está colocando para dentro da sua empresa? Né? Veja lá, a gente tem essa fala das hard skills e das soft skills, e hoje das mad skills, né? Isso está virando, sei lá, daqui a pouco inventam mais uma. Hard skills, que são as habilidades técnicas, mas as soft skills, que são as comportamentais, pessoas, elas têm peso hoje de 60 para 40. Então não adianta você ter uma pessoa que é super boa em sistema, mas zero resiliente, ou não consegue se relacionar. Veja, eu dei esse spoiler lá no Congresso, né? A gente comentou depois em A Peixe Pequeno. É considerada a habilidade cognitiva da década uma coisa chamada foco, em que a geração millennial tem como dificuldade na operação. E não são só os millennials, não. Eu conheço muita gente da geração X que hoje está com dificuldade de ler um parágrafo. A criatura abre um livro e não sai da primeira linha. Por quê? Porque tem dificuldade de foco. Porque está no laptop aqui ouvindo e mais 10 abas abertas. Então, a gente tem que ter um exercício de foco, porque isto leva dentro da organização numa coisa chamada de retrabalho. Então, várias vezes você tem que ficar chamando a atenção da criatura, aí não é um problema geracional. Não é porque é um moleque de 20, ou uma pessoa de 40, ou um de 60. É porque não tem foco. Você tem que falar 20 vezes a mesma coisa, porque a pessoa não está entregando. Então, nós temos, de fato, situações na operação, na leitura de processo, em que essas habilidades cognitivas estão impactando. Beleza? Então, 5 post-its para vocês pensarem. Quem está na gestão, sobretudo quem está na área de pessoas, gruda nesses dois últimos: potencialização de diferenças e fortalecimento da área de políticas e as políticas internas, né? E aí eu trouxe para vocês um cenário do que a gente chamava, né? Hoje já não são mais habilidades do futuro, são habilidades de fato. A gente está mapeando isso, né? De novo, independente da posição geracional. O que a gente está levando em consideração? Eu só vou destacar as que estão em negrito aqui, tá? Criatividade, sim, isso é uma skill importante. Todos somos criativos, entenda lá. Eu ouço muito isso. Professora, eu não sou criativo, não vai rolar. Todos somos criativos. O ser humano nasce criativo. O problema é que a gente vai colocando pá de cal em cima disso, né? Então, a gente vai dificultando o desenvolvimento da criatividade da criatura, tá bom? Pensamento crítico, a capacidade que a gente tem de olhar criticamente as coisas. E aí, de novo, as gerações que nascem, os que a gente chama os nativos digitais, geração Z, geração millennials, principalmente, que é a primeira geração que tem a adolescência inteira baseada em cima de redes sociais, né? Essa é uma geração que cresceu em cima dos 28 feeds do Facebook, né? Ou que tem uma leitura de algoritmo direcionada do Instagram. Então, é uma geração realmente que tem uma dificuldade de criticismo. Por quê? Porque não lida bem com o contraditório. Não sei se vocês estão acompanhando. Não lida bem com o contraditório. Então, nós temos hoje uma geração inteira que ou você pensa como eu ou você está contra mim. Não suporta o contraditório. Isto é baseado, como eu disse, em cima de 28 leituras de algoritmo, em que você percebe que, na verdade, você não está criando conhecimento. Você está discutindo com o teu próprio umbigo. Né? E a base do pensamento crítico é o contraditório. Tá claro? Agora sim, ó, pessoas, escuta bem o que eu vou dizer para vocês, isso é a base da geração da inovação. Organizações inovadoras, base de pessoas. Quem inova são pessoas. Escuta bem. Não é o computador. O computador não inova porcaria nenhuma. O dia que um computador inovar alguma coisa, a gente pode ir para Marte, porque a nossa estada na Terra acabou. Computador ou inteligência artificial, né, que também, pelo amor de Deus, já tem 20 anos de ação, a galera discutindo chat GPT ainda. Então, assim, ó,
Quem inova são pessoas. A base da inovação é a diversidade de conhecimento, é o contraditório, é o olhar diferente sobre as mesmas coisas. Agora, conseguem entender que isso tem um movimento comportamental por trás, né? Acho que vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. A gente tem uma mania de falar de desafio geracional e achar que foi São Francisco de Assis que fez isso. As gerações, elas são moldadas pelas outras gerações. Então, se eu tenho um piá hoje de 22 anos que vai para dentro da empresa e passa na entrevista, faz o teste admissional e não aparece para trabalhar porque não tem responsabilidade, é porque alguém dentro de casa colocou um valor a menos nesse conteúdo. Tá claro isso que eu estou falando para vocês, né? Então, assim, as diferenças geracionais, positivamente ou negativamente, elas não são oriundas do nada. A gente está falando de pessoas que foram educadas por outras pessoas. Então, assim, a geração X, né, e uma parte da geração Z foi criada a primeira vez quando a mulher vai definitivamente para o mercado de trabalho. E eu brinco que é a geração da culpa. Por quê? Porque essa mulher permanece fora de casa, trabalhando. Quando ela chega em casa, a culpa é tão grande que ela vai dar tudo o que aquela pestinha quer. E aí você não sabe por que o moleque vai chegar na empresa com 22, 23 anos e acha que o mundo deve para ele. Por quê? Porque ele teve essa base de autogratificação em casa. A gente fala hoje das famílias que usam lá as galinhas pintadinhas da vida, os iPad da vida. Isso sempre existiu, já foi chupeta, já foi mamadeira de Nescau. Para não fazer a criança chorar, você mete a chupeta na boca da criança. Resolve a vida da mãe, não resolve? Claro que resolve. Eu sou mãe e sei do que eu estou falando. Então, a gente tem que entender que as situações geracionais, elas não caem do nada. Elas são impactadas por nós. Né? Eu digo aqui, eu que estou na geração entre boomer e X, eu tenho todas as outras aqui. Eu fui mãe tarde por opção. As mães dos filhos dos meus filhos têm uma diferença de idade absurda para mim. Então você vê claramente uma diferença geracional de postura, né? Do quanto eu deixo permissivas as relações. Então, a gente olha para o desafio geracional dentro da empresa e tende a ir para o negativo. Então vamos tentar ir para o positivo, né? Vamos mudar o mindset aqui, porque essas criaturas são resultado das relações que nós mesmos desenvolvemos. Simples assim. Eu sempre gosto de dar alguma dica, né? Não sei quem aqui gosta de filme, de cinema, mas assistam um filme um tanto esquisito, vocês vão odiar, vão me xingar, mas vejam até o fim. Chama-se O Mundo Depois de Nós, está disponível aí nos streamers, né? Não sei quem já viu, o Kaique está fazendo assim para mim, já viu? O Senhor Estagiário, né, com o Robert De Niro, maravilhoso, assistam. Black Mirror, vão assistindo aí, ó, tem um monte de coisa legal para a gente assistir. Muito bem, mas falando de habilidades aqui, bola da vez, bota um astrovisco aí, importantíssimo, flexibilidade comportamental, a capacidade que as pessoas têm de se adaptar. E aí, de novo, independe da faixa geracional. Tá? Isso tem a ver com a estrutura de personalidade das pessoas, a capacidade que a gente tem de se adaptar às mudanças. Dentro das organizações, isso é diário. Né? Como dizia Heráclito, meu filósofo preferido da Antiguidade Clássica, não tem nada mais constante na vida do que a mudança. Né? Então, a gente tem que cair essa ficha. Estar apto e construir esse padrão de adaptabilidade. E das 11 inteligências que a gente tem, a inteligência emocional, de novo, construída. Deixa eu dizer isso para vocês, a inteligência emocional ela é desenvolvida. Então não adianta você olhar para o piá de novo, ou para a guria, que é millennium, e dizer assim, meu Deus, essa criatura, se eu não suporta a pressão, se eu levantar a voz, a criança chora. Né? Tem dificuldade de inteligência emocional? Verdade, mas porque não foi desenvolvido. Deu para entender? Não foi desenvolvido. Então, pessoal, de novo, nós temos hoje uma situação, principalmente no Ocidente, né, nessa escola
de gestão chamada Escola de Wall Street, que a gente, de alguma forma, desenvolveu e vem mudando esses paradigmas já desde a Escola de Relações Humanas, pelo menos desde os anos 60, tem essa discussão. A gente hoje realmente tem uma dificuldade para lidar com isso, e essa dificuldade, eu arrisco dizer, que é uma dificuldade individual, sabe? É uma dificuldade de cada um de nós, mais do que da organização. Porque, como eu disse, eu dizia isso para um cliente ontem, eu falei, a organização reage. Quando você mexe na organização, ela vai reagir. Se você, como gestor, como gestora, mexer positivamente, ela vai reagir positivamente. Então, eu arrisco dizer e chamar essa reflexão de cada um de vocês que me ouvem, que eu não sei quantos são, mas assim, ó, se vocês individualmente têm alguma ressalva, alguma dificuldade de lidar com as pessoas, e aí depende da geração em que elas estão. Né? Se a gente é muito controlador, se a gente quer que o outro seja como a gente, independe se é um boomer, ou se é X, ou se é Y, ou se é Z. Né? Isso aqui é só uma questão numérica. E aí, olha lá, né, o painel do que a gente tem dentro das organizações. A gente está com esse fervo aí, ó, que eu mostrei para vocês. Né? A gente tem a galera ali, que são os boomers, né? Muito originário do pós-guerra, nasceram, viveram, cresceram muito depois da Segunda Guerra Mundial, com o crescimento econômico. A gente tem os grandes pioneiros aqui, ainda ativos, mulheres e homens que construíram as organizações, não só no Brasil, mas no mundo, que estão aí ativos porque a população está envelhecendo. Isso é maravilhoso, a gente está vivendo mais. Né? A gente não precisa largar os bets aos 75, 80 anos. Né? Hoje você tem esse pessoal viajando sozinho, morando em resorts sozinhos. Né? Uma das áreas de desenvolvimento que a gente tem no mundo aí crescente é a área da saúde, a área do turismo para essa faixa etária. Então, eles estão aí. Porém, o modelo mental deles é um modelo que nasceu com a privação da Segunda Guerra, né, que nasceu com aquele olhar da economia fechada. É a galera que dizia assim, nossa, né, aquela história assim, carteira assinada, né, o alto funcionário do Banco do Brasil, não é isso? Da Caixa Econômica. Quando você fala em pejotização hoje para um cara desse, o cara, como assim? Como assim? Você passou num concurso público, meu filho, minha filha? Minha mãe me joga isso na cara até hoje, sabe, Kaique? Porque eu passei em segundo lugar num concurso público e nunca apareci. Porque, de fato, eu não tenho perfil, não teria perfil. Mas a minha mãe fala para mim até hoje: você abriu mão do serviço público. Eu falei, pois é. Estabilidade, né? O que não Professora, conversa, fala, mas eu oi. não tenho dúvida que o Brasil perdeu muito e não tem a senhora no Ai, serviço público. Kaique, menos, cara, eu já tinha infartado. Agora, você fala isso para a galera da geração Y. Vai lá e fala para esse moleque, dizer assim, olha, eu acho que você tem que prestar atenção. Vai oferecer um carro, Kaique. Quando eu fiz 18 anos, tudo que a gente queria era um carro. Era sinal de liberdade. Vai falar isso para o moleque hoje que está fazendo 17, 18 anos. O moleque olha para tua cara e diz assim, você quer me ferrar, né? Você quer me dar custo, não é isso? Porque olha a grana, o que o Piá quer é mobilidade, não é o carro. Olha que interessante. Isso reflete, inclusive, no mercado imobiliário. Essa não é a galera que compra casa, compra apartamento. Ele não quer comprar, ele vai alugar o tempo que ele tiver que viver, porque ele quer morar em vários lugares. Então, esse é o cenário que a gente tem dentro das organizações e torcendo para os molequinhos ali da geração alfa chegar logo no mercado de trabalho. Então, nós temos grande parte hoje, né, dos postos de trabalho, principalmente primeira e segunda linha de gestão, estão na mão da geração X, estão ali no intermeio de fato. Né? A gente tem muita gente que está vindo da formação premium, basicamente, né? da elite das faculdades, das pós-graduação, né? A gente que lida com a educação há muitos anos, a gente vem vendo isso, né? Cada vez mais jovens. Né? Antigamente entrava no MBA lá o moleque que tinha, sei lá, 30, 35 anos. Hoje o moleque está acabando a graduação e está indo para o MBA. Então a gente tem uma geração Y chegando muito forte também. Então a gente tem esse cenário dentro da empresa, o que é uma felicidade, né? Do ponto de vista de gestão, de diversidade de pessoas. E aí, para vocês entenderem um pouquinho o impacto geracional, né? Quanto tempo eu tenho, Carol? A Carol esqueceu o relógio. Olha lá.
Ela está até Tá tão muda. boa a palestra, tá maravilhosa. Estou recebendo inúmeros elogios aqui, tanto no Quanto chat tempo eu quanto no tenho? meu telefone. A gente tem mais 10 minutos, Tá bom. mas tá maravilhoso. Não, vamos lá. Meu Poderia nome ficar alemão não me aqui deixa por mentir. mais Como eu tempo. digo, Tá eu sou incrível. boomer, cara. Então, meu nome alemão não me deixa Maravilhoso. mentir, não me deixa passar. Vamos lá. Pessoal, o impacto geracional para vocês entenderem aqui os pontos de intersecção, né? Então, a gente chama da geração dos baby boomers, né? Isso aqui, do ponto de vista teórico, vocês vão ver oscilações, 5 anos a mais, 5 anos a menos, mas o que interessa é mais ou menos uma faixa etária. Então, você tem a galera ali nascida entre 40 e 60, né? Hoje na faixa etária, um pouco perto dos 60, um pouco depois dos 80, como eu disse, cresceram, tiveram sua formação principalmente no pós-guerra, né? Então, imagine o mundo ali, o Woodstock nos anos 69, virada para 70. Então, essa geração é isso aí. Geração X, então, os nascidos ali de novo, 5 anos a mais, 5 anos a menos. Basicamente, entre 60 e 80. Como eu disse, a maior faixa hoje dentro das organizações, primeira e segunda linha de gestão, estão na geração X, na mão da geração X, galerinha entre 40 e 60 anos. Os millennials, né, ali entre 80 e 95, os piás de 25 até 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí chama a atenção, estamos aqui em pleno janeiro amarelo, janeiro branco, desculpa, né, acabando janeiro. Eu brinco que passa a Páscoa, mas não passa janeiro, uma coisa louca. Falando de saúde mental, então eu não posso me furtar a essa fala, até por uma questão de ofício, né? A geração Y, historicamente, é a geração que mais sofre, né, do ponto de vista de ansiedade, principalmente. Lembrando que a ansiedade é uma coisa maravilhosa, a ansiedade não é uma doença, por favor. Ela pode se transformar numa doença, mas não é. Então, essa é a geração, do ponto de vista etário, mais suscetível hoje às questões de burnout, às questões de patologia dos comportamentos ou dos variantes comportamentais da ansiedade patológica, né? Geração Z, molecada ali que hoje está entre 10 e 25 anos, a saída da geração Z. Então, esse pessoalzinho que está entre 20 e 25 começa a empurrar o mercado de trabalho também, então começa a entrar nos postos de mercado. E como eu disse, quem a gente está torcendo para salvar a lavoura, geração alfa dos nascidos em 2010, todos pré-adolescentes agora, né? E é o olhar, né? Eu, durante muitos anos, fiz captação para inovação e eu dizia para os meus alunos de mestrado, né? Você acha que eu vou captar a tua faixa etária? Negativo. A gente vai ver os moleques que hoje estão no ensino médio, né? Que é essa molecada aí entre 13, 14 e 15 anos. Então, veja que você tem pontos de intersecção ali, né, pessoas? E, de novo, a gente não pode olhar para um painel geracional e achar que joga para São Francisco. Não é assim. Nós somos corresponsáveis pela geração posterior a nós. Anotou isso? Eu falei isso no congresso da ERP, né? Tem uma cliente que disse que ia tatuar isso. Disse assim, ó, a gente nasce com um canivete na mão, pessoas. Que marcas vocês querem fazer? Porque nós fazemos. Nós somos corresponsáveis pela geração posterior, como mães, como pais, como professores, como instrutores, como gestores e gestoras, como quem está agregando esse perfil. Então, nós não vamos fugir disso daqui. Como eu disse, a pirâmide etária no Brasil virou, nós temos hoje uma população no prognóstico mais velha, então a gente vai ter mais tempo de duração de cada faixa geracional. O que a gente tem que fazer é potencializar essas diferenças. Então, de fato, se você olhar para esse painel de impacto, as gerações Y e a geração Z são as gerações o que a gente chama de nativos digitais, né? Se você fala para essa geração em alguma coisa que não é compartilhada, ela tem uma dificuldade muito grande em entender. Por quê? Porque ela nasceu compartilhando. Ela compartilha música no Spotify, ela compartilha conteúdo no YouTube. Você fala de TV aberta, ela não sabe o que é. Ela vai dizer assim, mas como assim? Eu não posso escolher meu conteúdo? Justo ou não? Eu não vou ensinar o padre a rezar a missa. Essa a grande dificuldade de vocês, de todos nós como profissionais, né? A gente enfrenta isso dentro de sala de aula. Você vai dizer assim, não, eu não vou deixar que o moleque leve o celular para a sala de aula. Isso é uma bobagem.
Não é mais fácil você usar o celular para alguma coisa que preste, ensinar a criatura a usar aquilo de uma forma que preste, porque você não vai ter controle sobre essas coisas. Então, de fato, geração Y e geração Z, cognitivamente, do ponto de vista da tecnologia, da velocidade, elas são mais aceleradas. Agora, olha que interessante, quem é a geração que segura a onda? No que eu brinco, né? Eu falava isso para Kaique lá em Foz, né? Que a gente diz assim, ó, tem calo organizacional, segura na hora que dá um tranco. Quem que é? Os boomers. Por isso que as empresas estão encostando gestores de 60, 65 anos em cima de guris de 25. Por quê? Para equilibrar o processo. Porque, de fato, do ponto de vista da resiliência, da prática, da pressão, né, as gerações boomers e X têm muito mais a entregar do que as gerações mais jovens. Então, a gente tem que olhar para isso e, de novo, do ponto de vista empresarial, responsabilizar, e eu estou chamando a atenção da sua área de pessoas. Ela é que vai ter que traduzir isso em políticas, entendam. A gente está falando, muito provavelmente tem empresários aqui me ouvindo, e empresárias, né? Vocês devem ter funcionários dentro da empresa. Então, se você não quer passivo trabalhista, se você quer resultado, se você quer um índice de absenteísmo baixo, índice de turnover baixo, você quer resultado, trabalhe em políticas para pessoas, para cada uma dessas faixas. E tudo vai dar certo. Olhar positivamente, potencializando essas diferenças e não querendo acabá-las, porque, de fato, esse é o grande barato, né? Hoje a gente vive isso em todas as organizações, varejo, indústria, em todos os segmentos, né? Porque é a cara da nossa sociedade, é isso aí. E vamos tentar, né, ser responsável também no modelo, no impacto em cada uma dessas gerações. Combinado? Legal, obrigada, professora. Acabei em tempo? Acho que dá tempo da gente conversar um pouquinho aqui. Quero agradecer demais. Eu só recebi elogios até agora, tanto no meu telefone quanto no chat aqui. Eu vou parar a apresentação aqui, pode ser? Depois para poder ver pra eu todo ver mundo. aqui. Então, parabéns, professora Deise, papo reto, show, sensacional a aula. Aqui tem um comentário, né? Tem que ser uma gestão ambidestra, baseada numa equidade, falando aqui sobre o início da explanação. E eu vou abrir aqui as perguntas. Se alguém tiver pergunta para a professora Deise, ergue a mãozinha. Eu anotei a minha e vou aproveitar aqui para fazer. Professora, como mapear as habilidades cognitivas dentro da empresa? Boa. E a minha segunda pergunta sobre a inteligência emocional, né? Eu percebo, como gestora, que isso está recaindo sobre as empresas, né? Então, o que os pais não deram conta em casa, o que a escola não deu conta, o que as pessoas não deram conta sozinhas na sua trajetória recai sobre a empresa, né? É a empresa que tem que desenvolver nas pessoas as habilidades de inteligência emocional. Essa responsabilidade é mesmo da empresa? Como é que você vê isso? Vamos lá, por partes. Primeiro você mentiu para mim, né? Você são 5:06, era para eu ter acabado de falar. Mas é que tá maravilhoso! Você passou batido, mas vamos lá. Passei, eu fiquei aqui. Passou batido. Fazendo Carol, as anotações, 3 páginas de anotação, vamos lá. Respondendo as tuas duas perguntas de uma forma muito pragmática. A primeira delas, como é que eu mapeio as habilidades? Você vai mapear as habilidades começando pelo mapeamento das funções. Então, a primeira coisa que você tem que fazer dentro da tua empresa é entender que funções você tem lá dentro. Pelas funções, você vai, então, entender, por exemplo, um auxiliar administrativo 1. Que tipo de habilidades técnicas e comportamentais essa criatura tem que ter? Você vai levantar isso fazendo pesquisa com a gestão, olhando o processo de execução de trabalho, função por função. Tá. Respondi? Já estamos fazendo, já estamos fazendo, lição de casa. Respondi? Sim, segunda questão, não é obrigação da empresa. Inteligência emocional é uma questão individual, formativa. Entenda lá. Ocorre o seguinte, sim, vai cair no nosso colo, não só a falta da inteligência emocional, como qualquer outra variação de comportamento. Não é só no nosso caso como executivo, como executiva, mas é na sala de aula,
é dentro do clube das agremiações sociais, é dentro das relações sociais. Por quê? Porque é onde as pessoas estão. Não é uma responsabilidade da organização, não é a organização que vai desenvolver inteligência emocional, pelo amor de Deus, né? Não tem treinamento para isso, cuidado. Tem habilidades internas, estruturais das pessoas que a gente não treina. Não adianta você fazer um treinamento sobre resiliência dentro da tua empresa. Isso é uma bobagem. As pessoas não vão se transformar em resilientes. Por quê? Porque isso é estrutura. Então, a inteligência emocional, ela é resultado. O que acontece, Carol? A gente está olhando do ponto de vista da empresa. Quando a gente está olhando essa criatura chegou aqui adulto jovem já. Já tem 20 anos de história, você está entendendo? No mínimo, já tem 20 anos de história. Então, quando você fala de inteligência emocional, a gente tem que colocar a régua lá para trás. A gente desenvolve a inteligência emocional na infância, e não dentro da sala de aula, e não dentro do trabalho. A gente vai sofrer as consequências da não existência dela, mas, de fato, não é obrigação da empresa. Legal, obrigada. O César Filho também tem uma pergunta. César, nosso vice-presidente da ERP Jovem, obrigada. Oi, Estamos César. com tempo, gente? Tá dando para fazer ainda mais uma perguntinha? A gente Eu vou tem ser 2 bem rápido. minutos aqui, ainda preciso fazer os informes paroquiais. Não, Olha tranquilo, só, vou ser bem César, não é rapidinho, culpa Deise. minha. Não é culpa minha. Deise, eu vou pedir uma dica para você, na verdade, essa pergunta é mais para pedir uma dica. Tá. Boomers e geração logo em seguida, que é a X, né? Eles têm, pelo menos na minha vivência, eu vejo isso em algumas outras empresas também que eu conheço, pavor de gente nova que beira a fobia. Que dica você dá para introduzir jovem na empresa sem causar esse pavor gigante? Porque parece que eles vão ter um ataque só de saber que vai ter uma pessoa nova perto. É como se fosse uma fobia. E eu não vejo isso do novo para o mais velho, eu vejo do mais velho para o mais novo. O que você diz para gente? César, olha só, vou te dar uma dica bem, bem direta. Isso acontece, meu filho, por 2 motivos. Ou por uma reação. Então, significa o seguinte: Deus que me livre ter uma pessoa jovem aqui para acabar tudo que eu fiz. Ou seja, eu internamente tenho essa resistência de que essas pessoas jovens são despreparadas e vão vir despreparadas para dentro da minha organização e eu reajo. Então, o primeiro motivo é reação. E o segundo motivo é quando este boomer, que muito provavelmente está na função de liderança nesse momento, se sente apartado da escolha. Então, a principal dica, César, para você minimizar isso é envolver e deixar claro, sempre, de forma transparente, que esse jovem, ele não veio para tirar o lugar deste boomer, que a gente precisa desse boomer na escolha. Você entendeu? Envolver, implicar as pessoas. Quando a gente implica as pessoas, a resistência cai. Então, eu vejo, acompanho isso há muitos anos, né? Eu digo assim, ó, contra números, não argumentos, né, César? Então, assim, os boomers, eles podem ser reativos e por conta disso que eu te disse, a gente olha o desafio geracional pelo negativo. Então, vai dizer assim, o que me adianta esse moleque que vem aqui com essa coisa, essa ideia de sistema, de operação, de não sei o quê? Eu sempre fiz isso aqui assim e sempre funcionou, né? A melhor forma de você traduzir isso é envolver esse boomer na tomada de decisão. Deixar claro que ele não vai estar apartado, porque quando você apartar, aí a criatura vai voltar com resistência. Você entendeu? E você disse assim, eu não vejo isso do mais novo para o mais velho. Também existe. Do mais novo entender, mas que saco. Tenho que falar 20 vezes a mesma coisa. Né? A falta de paciência nesse sentido, sabe, César? A gente precisa fazer pazes com o tempo. Guarda isso que eu estou falando para você. A gente tem que ter calma. Calma. O processo de aceitação entre essas gerações demanda um pouco de paciência, de calma, de explicar, de trazer as pessoas, de não ter pressa nas coisas. Pode parecer um tanto jargão que eu estou falando para você, mas é de fato o que a gente sente, sabe? As pessoas estão colocando os pés pelas mãos. Aí a coisa vai ficar complicada. Então, implique esses boomers. Implique na escolha desses jovens, no processo do jovem. Deixe claro que esse boomer vai transferir essa experiência toda, que é preciso.
E não que ele vai ser apartado, porque a primeira reação é essa, né? Tá entupindo de gurizada a minha empresa aqui, vocês querem me dar um chute. É lógico. Tirar daí. É lógico. Eu quero agradecer novamente, né, a professora Daisy Baltzer, Eu que psicóloga, agradeço. consultora, palestrante, muito obrigada. Esta live vai ficar salva, vai ficar disponível para todo mundo poder reassistir e encaminhar lá no YouTube da AERP. Quero agradecer todos que participaram, estiveram aqui com a gente e avisar que teremos 6 encontros regionais da AERP durante este ano. As datas ainda não foram definidas, mas estaremos presentes em várias regionais da AERP, andando todo o estado do Paraná para estar mais perto das empresas de radiodifusão. E também já temos um novo AERP Lab no dia 28 de fevereiro, na última quarta-feira do mês de fevereiro, já está marcado também, então todos convidados fiquem atentos. O presidente Kaique falou ali das camisetas da AERP Jovem. Eu estou aqui com um modelo que a gente mandou fazer, Mega Ultra Plus Size. Muito legal. Para todos os tamanhos, tá? Esse daqui é um G3, então serve, né, todos os tamanhos. E temos outros modelos também, o presidente Kaique está lá com outra. Quem quiser camiseta do rádio, só falar comigo, manda mensagem. Eu vou disponibilizar, enfim, meu telefone está nos grupos ali da app, mas qualquer coisa, mandem aí um alô. E quero agradecer todos os presentes, meu muito obrigado mais uma vez, professora Daisy. Eu que agradeço. Despedida. Sucesso para vocês, um beijo, pessoal de Palmital ali, que eu vi colocou no chat também, todos os colegas estão ali. Kaique, mais uma vez, prazer estar com você. Carol, beijo. César, obrigada. Beijo a toda a diretoria da AERP também. Obrigada por tudo. Professora, se alguém quiser conversar, falar, entrar em contato... Me acha pelo LinkedIn, Daisy Baltzer, tô lá, né? E o pessoal, vocês têm meu telefone celular também, por favor, podem divulgar para a galera aí, meu WhatsApp também. Fiquem bem à vontade se precisarem de alguma coisa, tá bom? Obrigada pela paciência, um abraço, valeu. Muito obrigada, muito obrigada. Começamos um ano maravilhoso. Obrigada. Valeu, um abraço. Tchau. Quero agradecer mais uma vez a equipe da AERP, Ju, toda a AERP aí que apoia o AERP Lab, muito obrigado. E convidar os jovens para participar, gente. Esse ano a gente tem o AERP Jovem acontecendo. O AERP Jovem, ele acontece para pessoas que estão no rádio até 40 anos, 40 e poucos anos, a geração dos millennials não, antes, né? Mas para a gente trazer essa inovação, essa questão de falar um pouco mais sobre o nosso negócio e qualificar mesmo. Talvez desenvolvendo algumas habilidades nesses momentos em que a gente está aqui trazendo tanto conteúdo. Quero agradecer ao meu vice-presidente, Guilherme Lopes, que também está aqui. Gui, obrigada, viu? Eles que nos apoiam. E falar que a gente vai ter um encontro da AERP Jovem agora em fevereiro, mas ele vai ser para um grupo menor dessa vez, porque a gente vai desenvolver todo o planejamento estratégico. E se alguém quiser colaborar, estar com a gente, por favor, né? Estamos recrutando voluntários para este momento. Né? Então, a gente faz esse planejamento junto com a equipe da AERP e também com o consultor de planejamento de empresas para a gente desenhar os próximos passos da AERP. Jovem, muito obrigada. Presidente, quer dar uma palavrinha? Cara, eu só ia dizer que eu não aguento mais escutar a professora Daisy. Eu escutei a professora Daisy no congresso e não dormi mais desde a bendita apresentação dela. Juro pra você, eu passei o final do ano pensando nas minhas empresas, sobre a ótica do troço que ela falou. Aí agora eu venho aqui, escuto outros troços ainda. Puta merda, não vou dormir de novo. Que acho mesmo. Mas parabéns, professora, porque é de verdade. E eu só vou contar para vocês em fofoca, tá? Eu já fui atrás dela para fazer um orçamento para trabalhar comigo. Já me adiantei. Ai, você Mas é um muito prazer. Obrigado, professora. De verdade, as suas eu que agradeço. são essenciais. Mas eu estou muito feliz com elas. Obrigado. E parabéns, Carol, pela escolha da professora. Obrigada. Acelerar vocês já no Eu que agradeço.
Ó, É para chegar mesmo. a Jordana que está falando ali no chat é uma querida amiga, representa a área de treinamento e desenvolvimento de uma grande rede de varejo aqui em Curitiba. E está dizendo que eu causo esse sentimento, Jordana. Vamos lá, né? Causa, Também, a né? gente não Colabora, dorme cara. e depois a gente fica atrás dela, assim, sabe, Kaique? Sinto muito, mas vai ser a Tá nossa vendo? Eu realidade a já partir de tive agora. essa percepção, é isso aí, ó. Que é isso mesmo. barbaridade. A Pessoas, gente... um prazer. Obrigada. Não, eu e o Leandro, que está aqui, a gente acabado de sair de uma reunião com o RH e a gente falava justamente sobre isso. Ela veio só para, assim, chancelar e escrachar na nossa cara tudo que a gente precisa organizar, olhar e ver sobre esse assunto. Então, veio para dar Ponto aquela positivo. escrachada, né? Ponto positivo, né, Carol? A gente tá olhando com muito carinho para isso, e quando eu coloquei ali no chat que a gente precisa ter realmente esse olhar com equidade e ambidestria na nossa gestão, é exatamente isso, né? Lidar com as diferenças, as diversidades, porque a gente está saindo de uma geração de ferro, que a gente pode dizer assim, e entrando a geração de cristal, né? Que tudo é mais sentimental, não tem os nervos de aço que talvez nós tenhamos. Então, com certeza, isso aí é essencial. E obrigado, Daisy. Sensacional. Imagina, Obrigada. eu que agradeço. Beijo para vocês, pessoas. Obrigada, Fiquem foi um com prazer. Deus. Tamo Até mês junto. que vem, dia 28 de fevereiro, todo mundo Até. convidado, hein? Conto Tamo com vocês. junto. Valeu, obrigada. Beijo. Tchau.